Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Depois nós estaremos louvando ao Senhor com 2 hinos do cantor cristão. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós louvamos a ti, ó Deus. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda dádiva, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia bendito, ó Pai. A oportunidade que nós temos de ti, ó Pai, para adorar o teu nome na tua casa. Senhor, te louvamos porque o Senhor é quem nos dá vitória, o Senhor é quem nos dá forças, o Senhor é quem nos ajuda, quem nos capacita, habilita para estarmos aqui, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Sem o Senhor, a tua palavra diz que nada nós podemos fazer. Então é possível, ó Deus, que as coisas aconteçam, sim, por tua causa. Então, Senhor, nessa noite nós estamos aqui por causa do Senhor. As lutas, as angústias, as aflições, os problemas, as dores, os sofrimentos não conseguiram nos impedir de estarmos aqui. Bendito é o teu nome. Senhor, então, recebe o louvor e a adoração que nós estaremos te oferecendo nessa noite. E fala-nos, ó Deus, ao coração, fala-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Vamos louvar o hino de número 375 do cantor cristão. Segurança. Eu juro a vocês que se eu não olhasse para o cantor cristão, não fosse olhando a letra do hino e dissesse o título Segurança, eu só pensava que o hino seria aquele: seguro estou, não tenho temor do mal. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe
sempre ardente louvor, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. 289. Ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Ao tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Colossenses.
Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 13. Nos diz o texto sagrado, nós vamos ler até o versículo 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Louvado seja Deus. Paulo está falando da excelência, da maravilha da obra de Cristo Jesus. Cristo é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas venha a ter a primazia. Ele é o primeiro. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer mais uma oração. E após essa oração, as irmãs vão louvar ao Senhor. O ministério feminino vai louvar a Deus. Pai bendito, nós te agradecemos pela palavra, Senhor. A tua palavra a qual acabamos de ler, Senhor. Aquilo que ela nos revela da
preciosidade de Cristo, ó Deus, como a primazia. Aquele Senhor que levou sobre si toda a plenitude, que é a imagem do Deus invisível, que se revelou a nós por graça, por misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que nessa noite o Senhor se sinta honrado, louvado, bendito neste culto, ó Pai, por sua igreja, pelo seu povo. Que, ó Deus, realmente, ó Deus, não somente as nossas ações, mas as nossas motivações, ó Deus, as nossas intenções glorifiquem e bendigam o teu santo nome, Senhor. Nós queremos também, ó Deus, rogar, suplicar a ti, ó Deus, pela vida daqueles que não podem estar conosco nessa noite. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo. Ó Pai, o Senhor é poderoso para visitar a cada um, ó Deus, dando-lhe graça, dando-lhe forças. Ó Deus, aumentando a sua fé, ajudando, ó Deus, num momento tão difícil, ó Deus. E é poderoso, sim, para fazer um milagre, para curar, para libertar, para transformar, ó Deus, qualquer situação. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Ministério Feminino. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 89 e o 18. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu.
mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe como filho. Perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Amém, né? Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. E agradecemos a Deus também pela vida de Wellington, né, que é amigo de Alessandro. O Alessandro trouxe ele hoje aqui, não foi, Wellington? Que Deus abençoe a vida de Wellington, viu, Wellington? Você é especial para Deus, saiba disso, viu? E que o Senhor abençoe, né, toda a sua família. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, né? Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer a nossa oração dominical. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso. E após essa oração, o Ministério Louvor estará fazendo louvor, nós estaremos adorando a Deus juntos em nome de Jesus. O Senhor sabe, o Senhor sabia e o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Ele é o Deus que nos conhece. Bendito é o nome do Senhor. Disse o Senhor Jesus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Louvado seja Deus. O Ministério Louvor estará louvando o Senhor. Neste primeiro louvor, nós colocaremos diante do altar do Senhor também nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus.
Oi, som. Oi. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nosso Deus através dos cânticos. Vamos continuar, na verdade, né? Adorando ao nosso Deus através dos cânticos. Bem, nessa canção que nós vamos entoar agora, ela fala sobre ter fome, sobre ter sede. A gente sabe que fome e sede é algo que é inerente do ser humano, a necessidade que a gente tem, né, de sempre, todos os dias, a gente precisa ingerir água, a gente precisa ingerir algum alimento para nos nutrir. E uma vez ou outra, acredito que todo mundo aqui já tenha passado pela situação de estar sentindo muita fome ou de estar sentindo muita sede. E a tendência é que quando a gente está com muita fome, a gente quer, a primeira comida que aparecer, a gente quer lá, né, e encher o bucho, né? Do mesmo modo que quando a gente está com muita sede, a gente também vai lá, né, na geladeira ou no filtro, onde quer que seja, a água que a gente encontrar primeiro, a gente quer saciar a nossa sede. E a sensação é a melhor possível. Sempre que a gente come, sempre que a gente toma água. Então, essa experiência também a gente pode trazer para o reino de Deus. Então, nós devemos sentir fome. Na verdade, nós temos fome, nós temos sede, mas nós precisamos nos alimentar. É de Deus. Precisamos beber daquilo que Deus nos dá. Amém? Vou me encher da tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Vou me encher da tua palavra para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de ti se eu buscar, se eu querer diminuir para que tu possas crescer. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti só por a vontade. Tenho sede da tua verdade, tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Vou me encher da tua palavra, para avivar a minha fé, para avivar a minha fé. Eu quero ter na minha memória o que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. O que me dá alegria, esperança, ânimo e forças para continuar. Sei que nada e ninguém vai me afastar de ti se eu buscar, se eu querer diminuir
para que tu possas crescer. Declare: tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Tenho fome da tua vontade, quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Aleluia. Nós somos privilegiados, muito privilegiados, porque nós temos abertura, nós temos a possibilidade de estarmos aqui na casa do Senhor cultuando, né? E ainda que em tempos de pandemia, onde muitos não podem estar aqui, mas podem acompanhar de casa o culto, podem cultuar nas suas casas, podemos chegar em qualquer lugar aqui e falar do amor de Deus, e existem muitos lugares onde isso não é possível. A gente sabe que o Afeganistão é um país que devemos estar orando, né, porque infelizmente, um grupo terrorista que está disfarçado de partido político tomou conta do país, né, foi dado um golpe, e a gente sabe que nesses lugares também existem cristãos, pessoas que estão ali, né, desejando servir ao Senhor, mas que estão sendo ali perseguidos, estão sendo impedidos, e nós temos que orar por essas pessoas, orar por esse país, e devemos agradecer a Deus, sobretudo, porque nós temos essa liberdade. Então nós somos uma geração bem-aventurada, e nós precisamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Amém? Partir de uma geração que busca, clama e se arrepende, adora ao Senhor, que busca santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber do meu Senhor minha vadia, minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, de coração humilde, manso e puro. Estes serão como um farol, como torre bem erguida, na cidade edificada sobre o monte. Eu faço parte de uma geração que busca, ama e se arrepende, ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor a minha vadia, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Estes serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade de
edificada sobre o monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são, bem-aventurados são os que buscam o teu reino, Tem fome, tem sede de justiça, estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Estes serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é incomparável. Amém? Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em seu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso,
conhecer. Único Deus, glorioso Deus. Meu anseio é te conhecer. Único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Vamos aplaudir o nosso Deus, e é incomparável, aleluia. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar, pastor Alessandro está com a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 139, irmãos. Salmo 139. Nós vamos ler todo o Salmo. E eu quero fazer uma leitura juntamente com a igreja. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte. Amém? Ali no Data Show está a mesma versão que eu estou lendo. Se os irmãos acompanharem no Data Show, vai ler todos a mesma linguagem que eu estou lendo aqui, a mesma tradução, a mesma versão. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu não abomino e não abobino os que contra ti se levantam. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém. Irmãos, às vezes a gente tem textos na Bíblia, por exemplo, Salmo 23, e outros salmos que a gente lê, alguns outros textos, seja no Novo Testamento também, que quando a gente se depara com esse texto ou com essa leitura, a gente pensa assim, esse parece que é o texto mais bonito que tem na Bíblia. Mas o Salmo 139 está, digamos, entre esses textos, essas leituras bíblicas que se destacam por aquilo que ele traduz. A maioria dos salmos tem uma forma que lá vamos dizer assim, nos cursos de teologia é chamado de simetria. É como se fosse uma sequência, por exemplo. E esse salmo tem isso. Adoração, louvor, clamor e oração. Mas o salmista do Salmo 139, irmãos, no Salmo 139, ele está falando que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus tudo conhece. No Salmo 139, é como se ele estivesse dizendo isso. Mas vamos pensar o seguinte, esse salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 139, ele se divide em algumas partes. Do versículo 1 até o versículo 6, se você observar, o salmista começa dizendo assim, Senhor, no versículo 1, tu me sondas e me conheces. Tem até uma música, né? Esse salmo. Sabes quando sento, quando me levanto. Conhece o meu levantar, o meu deitar, o meu andar. Né? Os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca ainda. Eu nem falei, eu nem pensei. Tu já conheces, tu já sabe todas as palavras que eu vou falar. Então, nessa parte, do versículo 1 até o versículo 6, o salmista está dizendo que Deus
sabe de tudo. Deus sabe de tudo. A segunda parte, do versículo 7 até o versículo 12, ele começa dizendo o versículo 7 assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde é que eu posso fugir da tua presença? Aí ele fala: se eu vou no céu, se eu subo ao céu, tu lá estás. Ele diz: se eu for na profundeza, tu estás lá também. Se eu for para a luz, tu lá estás. Se eu entrar nas trevas, tu lá estás. A primeira parte ele está dizendo: Deus, ele sabe de tudo. E nessa segunda parte ele está dizendo que Deus está em todo lugar. Não há um lugar que Deus não esteja. Não há um lugar que Deus não conheça. A terceira parte, do versículo 13 até o versículo 18, aí ele começa a falar: tu formastes o meu interior. Ainda eu não tinha nascido não, mas os meus ossos não existiam nem ossos ainda, mas o Senhor já sabia, já me conhecia. E ele vai falando dessas obras maravilhosas do Senhor. Os teus olhos, no versículo 16, ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, não havia forma nenhuma da nossa existência, ele já nos via. Então, nessa terceira parte, o salmista, depois de ter dito que Deus sabe de tudo, depois de ele ter dito que Deus está em todo lugar, ele está dizendo assim: Senhor, tu me conheces. Deus me conhece. Na outra parte do versículo do texto, na quarta parte, que vai do versículo 19 até o 22, ele começa a falar do perverso. Ele começa a falar dos maus, aqueles que intentam malícia contra ele. Ele começa a falar dos seus sofrimentos, das suas angústias, dos homens de sangue que perseguem ele, daqueles que querem o mal contra ele, das coisas ruins que vêm contra ele. Ou seja, nessa quarta parte do Salmo, ele está dizendo que Deus conhece o nosso sofrimento. E vem a última parte do Salmo, que é o 23 e o 20, versículos 23 e o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nessa quinta e última parte, ele está dizendo: Deus me socorre, Deus me guia. Então, vamos pensar com o salmista, já que o salmo divide-se assim nessas 5 partes. E esses 2 últimos versículos, eles definem aquilo que o salmista compreende em tudo aquilo que ele fala em todo o salmo, desde o seu primeiro versículo até o último. E aí nós vamos ficar nesta fala dos versículos 23 e 24. Porque nessa fala, dos versículos 23 e 24, o que nós encontramos é uma oração do salmista. É o salmista orando a Deus, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, tu me sonda, a Deus. Ele faz uma oração que é considerada pelos os teólogos ou pelos pregadores, pelos estudiosos do texto, que é uma das orações mais atrevidas. Ou seja, é uma oração de risco que ele está fazendo, dizendo para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Quando o salmista diz sonda-me, essa palavra sonda-me, o significado dela, o que ele quer dizer quando ele fala sonda-me, ó Deus? Ele está dizendo:
esquadrinha, investiga, Senhor, o meu coração, traz à tona, traz à clareza, traz a claro aquilo que está em oculto. Ele está dizendo para Deus. Sonda-me, ó Deus, esquadrinha-me, ou investiga aquilo que está no meu coração, aquilo que eu não conheço. E traz, Senhor, revela aquilo que está em oculto, aquilo que está encoberto. Ele está dizendo para Deus, no final desse salmo, que o que ele está dizendo para Deus é que o salmista, e é Davi que está falando isso, o salmista é quem ele está dizendo para Deus que ele é incapaz, ele mesmo se acha incapaz de se conhecer, de conhecer o que há no seu interior, o que há no seu coração. E isso mostra, ou com isso o salmista mostra a incapacidade humana de conhecer a si próprio, de conhecer o seu próprio coração. É como se o salmista estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, vai até onde eu não consigo ir. Ou o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas, do que ocupa o meu ser, o Senhor sabe do que ocupa o meu coração. O Senhor enxerga onde eu não consigo enxergar. E você pensa o seguinte, irmãos. Davi está dizendo para Deus assim: sonda-me, ó Deus, investiga-me, ó Deus, ou esquadrinha o meu coração, porque eu mesmo não tenho condições de me conhecer. Eu mesmo não me conheço. Eu mesmo não conheço o meu interior. Eu mesmo não conheço o meu coração. Ou seja, o que Davi está falando é que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos estar na dependência de Deus. Nós precisamos depender do Senhor porque Ele é quem nos conhece. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Nós não nos conhecemos tão, digamos assim, tão claro assim, nós não conhecemos tão profundamente assim. É Deus quem nos conhece da maneira mais completa, é Deus quem nos conhece da maneira total. Deus conhece a cada um de nós. Ele conhece a mim, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos dias. E Ele diz, antes do nosso nascimento, antes que os nossos ossos, Ele conhece eles. Ele conhece a nossa alma. E você vai entender, por exemplo, por que Davi diz isso? Com que sabedoria Davi está declarando isso nesse salmo? Porque a Bíblia é a Bíblia que diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Um homem a quem Deus escolheu desde a sua infância. Pelo menos foi na casa de Davi, ou do pai de Davi, de Jessé, que Samuel foi lá por ordem de Deus para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E Davi ainda era menino. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, como relata a Bíblia, mesmo tendo sido escolhido por Deus como foi, desde a sua meninice, desde a sua infância ou antes disso, Davi cometeu os mais pecados. Desde a sua falta de, digamos assim, de comando na família mesmo, desde a sua atitude de ignorar a criação dos seus filhos, o acompanhamento
da vida dos seus filhos até o adultério com Betseba. Então, é com sabedoria, é com entendimento que Davi está dizendo para o Senhor: sonda-me, ó Deus. Eu não tenho condições de me conhecer. É o Senhor quem me conhece. Então, nós nós não temos condições, irmãos, de nos conhecer a nós mesmos. Se você observar, você vai ver que na sua vida, servindo a Deus, você vai ter momentos, ou você vai lembrar de momentos que nessa sua caminhada servindo a Deus, você tomou atitudes, ou você tomou decisões, você falou alguma coisa, que depois você parou e ficou imaginando: como foi que eu disse isso? Como foi que eu falei uma coisa dessa? Como foi que eu fiz uma coisa dessa? Que atitude é essa minha? Você vai, de repente, pensar, imaginar: como é que eu, crente, como é que eu sirvo a Deus, conheço a palavra de Deus, e eu pensei assim, ou eu falei assim, eu imaginei, ou eu fiz isso. Você vai ver que nós não nos conhecemos tão bem como alguns acham que se conhecem. Que você vai ver fatos de... Não vou nem me referir a pastores. Não precisa ser pastor. Mas pastores, pregadores do Evangelho, ou gente cristão com atitude aparentemente, ou pelo menos diante de você, e quanto você conhecia, com atitude exemplar. Gente que se comportava tão bem, e que de repente vem você explode uma notícia de que essa pessoa se debandou dos caminhos do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, tomou uma atitude totalmente contrária aos caminhos que ele professava, ao evangelho que ele pregava. Quantos nós já ouvimos disso de pessoas, de servos do Senhor? Na verdade, só Deus, somente Deus conhece o nosso coração. Somente Deus conhece realmente como nós somos. O salmista está dizendo para Deus, é isso que o salmista está dizendo para Deus: olha para a minha vida, Senhor. Chega onde eu não consigo chegar. O Senhor que me conhece como eu não consigo conhecer. Revela, ó Deus, o que de fato está em meu coração. É dessas coisas que Davi está falando. E a Bíblia diz, irmãos, que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em nossos corações, muitas vezes nós abrigamos perigos, abrigamos pecados. Nosso coração, às vezes, se abriga angústias, quebras, são guardados, às vezes, em nosso coração, desilusões, e que nós não conseguimos entender, que a gente às vezes até desconhece. Algo está errado, alguma coisa se aninhou no nosso coração, algo se aproxima e nós não conhecemos, nós não conseguimos nos livrar. E aí, como nós falávamos antes, quantas vezes nós nos surpreendemos com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias ações, como crentes, como servos do Senhor. Nós precisamos de Deus, é isso que o salmista está dizendo. Eu preciso do Senhor. Precisamos da tua orientação, precisamos que o Senhor nos conduza. Nós não somos o que nós pensamos muitas vezes que somos.
nós não somos o que os outros dizem, nós não somos o que os amigos dizem que nós somos. Nós não somos o que os inimigos dizem que nós somos. Nós não somos o que o diabo diz que nós somos. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Porque o que Deus diz é com propriedade. Deus nos conhece completamente. Deus nos conhece por dentro e por fora. Por isso que o salmista está dizendo: sonda-me, ó Deus, esquadrinha-me, ó Deus, investiga-me, ó Deus. Então, nós precisamos de Deus para nos conhecer. Nós precisamos da companhia, da presença de Deus. Às vezes as pessoas começam a ler um livro de autoajuda. Isso lhe faz um bem, assim, até muito bom. Se a gente for ler, por exemplo, alguns livros de Augusto Cury, né, que era um ateu, mas converteu-se a Cristo, é muito bom, não é ruim. Mas não é o livro não são os livros de autoajuda que vão falar quem você é, quem nós somos. Não são as sessões de terapias prolongadas que vão fazer a gente se autoconhecer. Quem tem acesso e que conhece a nossa alma, quem conhece a nossa vida, quem conhece o nosso coração, quem conhece o nosso pensamento, é Deus. Aquilo que ainda não chegou à nossa mente, aquilo que a nossa língua ainda não pronunciou, é o Deus Todo-Poderoso que nos criou, que nos formou. É Ele quem conhece o nosso amanhã, diz a palavra. Aquilo que ainda a gente vai falar, Ele já sabe. Não vem nem na mente ainda para a gente pensar, mas Deus já sabe o que vai sair da nossa boca. Então o salmista está dizendo: eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor, porque o Senhor sabe de tudo. Porque o Senhor tudo conhece. Essa palavra do salmista, essa palavra de Davi, é uma chamada para o seu próprio coração e para o coração do povo de Deus, para uma dependência de Deus, para que a gente se volte para Deus, dependa de Deus, confie em Deus, creia em Deus, se entregue, se renda a Deus a cada dia. Sem Deus, nós estamos perdidos. Nós não temos o que fazer, nós não temos para onde ir sem Deus na nossa vida. Se cremos verdadeiramente em Deus, estamos em boas mãos. E depender de Deus, confiar em Deus, crer em Deus, é uma atitude de fé. E o salmista está dizendo: eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor é poderoso para investigar, para esquadrinhar e para trazer às claras o que está no meu coração. O salmista, ele confia no Senhor, ele confia no poder do Senhor. Mas ainda tem mais ainda que o salmista, ele tenta passar para o povo de Deus nesse salmo. Por exemplo, a gente não conhece, nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. A gente não conhece o nosso amanhã melhor. A gente não conhece nem o nosso hoje. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até o final desse culto. Nós não sabemos o que nos aguarda, o que nos espera. Deus não apenas conhece, mas os nossos dias estão contados e determinados por Ele, diz a palavra de Deus.
É como se Deus não apenas Ele conhece, Deus não apenas Ele observa o nosso amanhã, ou o amanhã que nós estaremos, que virá para nós, mas Deus Ele segura o nosso amanhã em sua mão direita de poder e de graça. E é maravilhoso quando a gente fala de graça, irmãos, porque a graça de Deus é quem nos iguala. É pela graça que todos nós somos salvos. Ninguém é salvo de uma outra maneira. Todo homem só pode ser salvo pela graça. Então a graça coloca todo mundo igual. É pela graça que, além de nos tornarmos todos iguais, é pela graça que nós conhecemos o amor de Deus para a nossa vida. É pela graça que a gente vê o quanto nós somos pecadores e o quanto Deus é santo e glorioso. Mas é pela graça também que nós obtemos esperança. Pela graça a gente espera a redenção no Senhor, a vida eterna, a glória eterna, viver para sempre com Deus. É pela graça que nós esperamos que Jesus voltará para vir buscar a sua igreja. Então, quando nós cremos em Deus, como o salmista, quando nós cremos no poder, quando nós cremos na soberania de Deus, algumas coisas acontecem em nós. Primeiro, quando nós cremos na soberania de Deus, nós temos descanso. Nós, quando cremos na soberania de Deus, nós descansamos nele. Se nós sabemos que Deus, Ele cuida da nossa vida, que Deus, Ele cuida do nosso amanhã, que Deus, Ele não nos deixa, que Deus, Ele não dorme, como diz a palavra, o guarda de Israel, Ele não cochila. Nós podemos terminar esse culto hoje à noite, ir para casa, colocar a nossa cabeça no travesseiro, certos de que o Senhor, Ele cuidará do nosso amanhã. Que o Senhor, Ele cuidará da nossa vida. A gente vive ansioso, a gente vive angustiado, querendo resolver as coisas, a gente quer solução para as coisas, mas a gente sabe que tudo está nas mãos dEle. Tudo está no domínio dEle, Deus tem o controle, Deus tem o domínio de tudo. Então, quando nós cremos em Deus, duas coisas acontecem. Entre tantas, mas duas coisas. Descansamos, nós temos descanso, podemos dizer para a nossa alma: alma cansada, não desesperes, espera em Deus. A gente pode dizer para a nossa alma: alma, descansa, sossega, espera em Deus. E a outra coisa maravilhosa é que acontece quando nós cremos nessa soberania de Deus, é que ela nos traz esperança, ela nos traz expectativa, não apenas descanso, mas nos traz esperança, nos traz expectativa. Sem Deus, a gente sabe que tudo, a gente leu Colossenses aqui, capítulo 1 de Colossenses aqui no início do culto, que tudo que foi feito tem a presença do Senhor. Ou seja, sem Deus nada existe, sem Deus nada acontece, sem Deus nada se pode fazer. É interessante, irmãos, sem Deus nem o diabo existe. O diabo só existe porque existe Deus. Já pensou? Nada existe sem Deus, nada acontece sem Deus. Nada pode acontecer sem Deus. Agora, com Deus, qualquer coisa acontece. Com Deus, qualquer coisa pode acontecer.
Com Deus as coisas mais insignificantes se tornam valiosas. Sem Deus, o pequeno se torna grande. Com Deus, o pequeno se torna grande. Com Deus, aquilo que não existe começa a tomar vida, passa a existir. Ou seja, não há um coração tão duro que Deus não possa quebrantar. A gente pode crer que Deus ele é poderoso para converter, para transformar o coração de pedra do nosso familiar, do nosso ente querido. Deus é poderoso para quebrantar o coração dele e ele se render ao Senhor Jesus. Ele se tornar uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai servir a Deus com alegria. É possível. Porque com Deus tudo é possível. Deus é poderoso para quebrantar. Deus é poderoso para transformar corações. Deus é poderoso para fazer com que qualquer casamento quebrado, despedaçado, seja restaurado pelo poder dele. Deus é poderoso para fazê-lo. Não existe nenhum filho tão perdido que Deus não possa restaurá-lo e trazê-lo para o seu reino. Deus pode todas as coisas. Não há igreja morta, não existe uma igreja morta que Deus não possa reavivá-la. Não existe nenhuma igreja fria que o Senhor não possa incendiar, avivá-la com o seu poder. Deus pode todas as coisas. Não existe um espaço no seu coração, não existe um espaço na sua alma que Deus ele não possa sondar, que Deus ele não possa esquadrinhar. Por isso que o salmista está dizendo: sonda-me, ó Deus. E Deus ele não sonda o nosso coração, Deus ele não esquadrinha o nosso coração, Deus ele não investiga o nosso coração apenas para saber o que está acontecendo lá no nosso coração, não apenas para isso. Mas ele faz isso para transformar a nossa vida e lançar luz sobre as trevas. Prova-me. Depois dele dizer sonda-me, nesse finalzinho do Salmo 139, depois de dizer sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, ele diz prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele diz prova-me. E o que significa provar? Provar significa testar, pesquisar. E aqui a ideia é justamente isso. É pesquisa, prova, faz o teste daquilo que está por trás das ações. O salmista, ele reconhece aqui algo muito profundo, algo maravilhoso, algo muito sério. O salmista reconhece que a gente tem a capacidade de fazer as coisas certas, mas com motivações erradas. Fazer até mesmo a obra de Deus. Nós temos, às vezes, a condição de dirigir culto, de pregar no culto, de pregar até mesmo na rua, mas fazer isso com a motivação pecaminosa. Nós temos condições de fazer isso. E o salmista ele tenta tratar disso, ou colocar isso diante de Deus, para que isso seja tratado. Deus não é glorificado, irmãos, com aquilo que a gente faz. Deus não é glorificado quando a gente prega, Deus não é glorificado quando a gente canta, Deus não é glorificado quando a gente ora, Deus não é glorificado quando a gente evangeliza.
Deus não é glorificado com a nossa apresentação, com a nossa performance, com o nosso desempenho, com o resultado, ou seja, o valor que as pessoas vão dar. Então não é como você encanta as pessoas, não é pela quantidade de pessoas que você consegue convencer que Deus é glorificado. O que glorifica a Deus, o que glorifica ao Senhor, é o estado da sua alma, é o estado do nosso ser, do nosso interior. O que glorifica a Deus é o estado do nosso coração. O que glorifica a Deus é a verdadeira motivação que leva-nos a fazer as coisas para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque ele vê o coração. Então você já pensou? Por isso que eu falo sempre assim, não dá para me encantar com os pregadores, com a apresentação, com o desempenho. Não. Deus conhece a motivação do coração. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso desejo, Deus conhece qual foi a intenção, qual foi a vontade. Se o que foi feito não foi para se destacar, se a intenção não era ser visto, se a intenção não era mostrar que faz melhor do que a pessoa que já fez junto com ele, ou que faz junto com ele, ou que já fez antes dele, se a motivação não é aparentar mais santidade do que a pessoa que está do seu lado, às vezes no culto, ou a motivação é demonstrar que sabe mais do que quem está do seu lado, que quem está com você. Então, o salmista está dizendo, prova-me, Senhor. Depois de ele dizer, sonda-me, ele diz, prova-me, testa-me. Pesquisa, Senhor, o que há por trás das minhas ações. E por último, ele diz, no versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, depois de me sondar, depois de me provar, ele está dizendo agora, guia-me. E o que significa guia-me? Quando o salmista está dizendo guia-me, ele está dizendo lidera, Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, abre a porta, Senhor, e me mostra o caminho. E aqui tem uma condicional. Primeiro ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Depois, guia-me pelo caminho eterno. Deus nos guia, nos conhecendo. Deus, ele nos guia conhecendo o nosso caminho. Deus, ele nos guia tratando do caminho mau que há na nossa vida. Ele nos guia perdoando-nos do caminho mau. Ele nos guia nos livrando do caminho mau. Quando Deus nos tira de um caminho mau, nós podemos ver a porta aberta, nós podemos ver o caminho de Deus, o caminho eterno. O salmista diz, guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, guia-me pelo teu caminho. E o caminho de Deus não é o nosso caminho. Ou o nosso caminho não é o caminho de Deus. Existe um caminho, existe
um caminho que é de Deus, existe uma vontade que é a vontade de Deus. E a obediência por fé é nós submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, a vontade de Deus ou o caminho de Deus, que nem sempre esse caminho é o caminho que nós queremos ou é o caminho que nós trilhamos, é o caminho que nós caminhamos. Nem todo caminho de uma pessoa, de um servo de Deus, é o caminho de Deus. Nem todo caminho de uma igreja de Deus é o caminho de Deus. E aí nós precisamos parar como salmista e dizer assim: sonda-me, ó Deus, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, tira esse caminho mau e me guia, Senhor, no teu caminho, me guia no caminho eterno. Nós não precisamos fazer coisas que têm sentido ou significado para que chegue o final do dia e a gente se ache satisfeito. O que nós precisamos é conhecer o caminho de Deus. É conhecer a vontade do Senhor. É conhecendo o caminho de Deus que o nosso coração ele vai estar pronto para obedecer. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queremos encerrar nessa noite dizendo que realmente nós confiemos ao Senhor a nossa vida. Que nós nos coloquemos diante dele dizendo: Senhor, sonda-me, como disse o salmista Davi. Senhor, esquadrinha. Senhor, investiga quais são as ações, ou melhor, as atitudes, quais são os segredos, as coisas que estão guardadas no meu coração. Depois prova-me, Senhor. Prova-me, Senhor. Testa. Vê quais são as intenções por trás das ações, por trás daquilo que eu estou fazendo. Que a gente realmente busque viver para Deus. Eu vi outro dia uma mensagem dizendo assim, foi um tema do estudo numa igreja presbiteriana que ia ter nesse período, agora uns 2 meses atrás, e o tema era: algo tão pequeno veio para revelar algo bem menor ainda. Era o tema de uma palestra, de um estudo que ia ter na igreja presbiteriana. E o que ele estava, a intenção disso era dizer: um vírus tão pequeno se manifestou para mostrar a fé tão pequena de tantos servos do Senhor. E quando se fala, não é a questão de acreditar na cura ou no milagre, não é nem isso. É de como os cristãos se comportam diante das coisas do reino de Deus, da obra de Deus, quando estão diante de qualquer situação de ameaça. Que Deus nos ajude, o Deus que sonda, o Deus que prova e o Deus que conhece o nosso coração, para que a gente realmente possa viver a vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus e agradecer a Ele por esse momento. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos e Te bendizemos por Tua graça, por Tua bondade. Como é maravilhoso, Senhor, estar na Tua casa, estar com o Teu povo, estarmos diante da Tua bendita palavra. Estamos meditando no Salmo, Senhor, como este, Salmo 139, com as suas riquezas e preciosidade que trazem ensinamentos e enriquecem a nossa alma, o nosso coração,
o nosso entendimento da tua vontade, do teu propósito. Bendito Senhor, assim como o salmista diz, sonda-me, ó Deus, é a nossa oração nessa noite, sonda-nos, ó Senhor, e conhece o nosso coração, prova, Senhor, e conhece os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, livra-nos, tira, Senhor, esse caminho mau da nossa vida, e nos guia, Senhor, pelo caminho eterno, pelo caminho da tua vontade. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Pai, para que vivam, ó Deus, para a tua glória, e que com o Senhor, meu Pai, tudo é possível. Tudo é possível. O Senhor tem todo o poder. Se a igreja depender do Senhor, se os crentes dependerem do Senhor, confiarem no Senhor, poderão descansar no Senhor, poderão ter esperança maior no Senhor. E nós te adoramos, ó Deus, pela vida de todos que fizeram esse culto hoje à noite. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre cada um, sobre o lar, sobre a família dos teus amados. Que o Senhor, ó Deus, dê saúde, restaure, que o Senhor, ó Deus, supra as necessidades de cada um a cada dia. Nós te adoramos, bendito Senhor. No nome precioso de Jesus te agradecemos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.